Olá, meus seguidores, tudo bem com vocês? Eu sou a Isa Tavares, aqui do podcast Atualiza. Já quero agradecer a sua companhia, porque já estou com vocês há 7 anos. Obrigado por vocês que estão pelo YouTube assistindo, mas lembrando também que vamos para a página Atualiza, vamos para o Facebook, vamos para mais de 100 grupos e os cortes irão para os meus stories e também para o meu Instagram. Gostaria de convidar vocês a convidar mais pessoas. Convide mais pessoas para irem entrando, assistindo essa matéria, marcando pessoas. E se você tiver pergunta, manda para cá que depois o nosso convidado vai responder para vocês, tá ok? Lembrando que esta matéria, o nosso convidado vai ser marcado bem aqui, ó, no rodapé deste vídeo, tá bom? Então, a partir de agora, comecem a segui-lo. Hoje o tema é bem interessante. Inclusive, esse tema, pastor, ele é pedido por várias pessoas. Então, atendendo os meus seguidores, eu trouxe esse tema. E eu estou aqui pela primeira vez com o pastor Valdiomir, acertei? Pastor Valdiomir, que ele é pastor e pastoreia a igreja pentecostal Jesus é o Caminho, do bairro Faculdade, acertei? Isso. Bairro Faculdade é uma benção, está aqui para falar para a gente um pouquinho sobre os dons. Será que você tem dom e você não sabe? Você não descobriu ou você descobriu e está guardadinho aí? Tudo isso nós vamos saber, tá bom? Fica ali ligadinho com a gente. Pastor Valdiomir, obrigada pela sua presença, viu? Gratidão toda minha. Deus abençoe. Amém. Eu que agradeço por essa oportunidade de poder estar aqui pela primeira vez, né? Deus abençoe a tua vida grandemente, esse trabalho incrível que vem alcançando almas para o reino de Deus. Amém, amém. Fique bem à vontade, tá, pastor? Pastor, os nossos seguidores, eu chamo de seguidores, muita gente dá risada, mas desde o começo agora ficou, meus seguidores. Os nossos seguidores querem saber, quando você ouviu falar pela primeira vez sobre parábola dos talentos, o que mais chamou a sua atenção nesta passagem bíblica? Então, missionário, na verdade é uma passagem bastante interessante, né? Quando se trata de Mateus, capítulo número 25, nós, antes mesmo dessa passagem, nós já vamos ver também que ela vem se tratando sobre a vigilância, né? Sobre a volta de Cristo. Então, são uma passagem que prende a atenção da gente quando a gente está lendo. E principalmente essa passagem dos talentos, uma passagem que me chamou muita atenção é o final desta passagem. Porque existem 5 talentos, 2 talentos e 1 talento. O 5 multiplica, o 2 multiplica. E 1 talento ele não multiplica. E o mais preocupante que me chamou a atenção, é que esse que tem 1 talento não multiplica, é tirado aquele 1 e dado para aquele que tem os 5, que multiplicou. Né? E quando nós vamos ver para frente, é mais sério do que a gente pensa. O Senhor, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar aquela pessoa que não multiplicou o talento, né, que ele deu ali a desculpa dele, como muitos dão, né? Eu fiquei com medo, eu sei do Senhor, enfim, isso e aquilo, não multiplicou. Eles vão pegar e vai colocar nas trevas. Meu Deus. Então é uma preocupação bastante grande quando se trata desta parábola. São parábolas, às vezes, que nós lemos e simplesmente deixamos passar. Mas é um alerta de Deus muito forte para as nossas vidas, porque além de Jesus nos alcançar, ele distribui, né, compromisso, distribui responsabilidade para nós. E nós temos o hábito, às vezes, de olhar para nós e falar assim, não, eu acho que eu vou fazer. Não, a partir do momento que você é um escolhido de Deus, você tem um compromisso, você tem algo na sua mão para você fazer. E você não fazendo, pode comprometer muita coisa aí. Meu Deus. Então, são algo muito interessante que tem nesta passagem dos talentos, que talvez até poucas pessoas pararam para observar isso, né? Ou observa, lê, mas correndo. Mas não entende, talvez, isso, né? Lê, mas não entende, ou lê, mas não medita, né? Porque leitura é uma coisa e meditação é outra coisa. Meditação é outra. Totalmente outra. Mas uma coisa me chamou a atenção, que o senhor falou assim,
que o Senhor tirou aquele talento e deu para outro. Tirou porque ele não estava multiplicando, ele não estava fazendo o que Deus mandou fazer? Era isso? Sim, porque quando Deus dá um talento para alguém, ele dá para multiplicar, para fazer algo, né? Deus te entrega algo na sua mão, você não tem como devolver para Deus só aquilo que ele te entregou. Você precisa trabalhar com aquilo. Sempre que Deus dá algo para nós, ele dá algo multiplicador. Né? Deus ele dá algo vivo para nós. Ele não dá algo que não tenha vida, não dá algo que não multiplica, ele dá algo vivo para nós. Então tudo aquilo que a gente pega e põe as mãos, né, confiando no Senhor, ele precisa multiplicar. Ele precisa. Se não multiplicar, para Deus não vai ter serventia. Né? Que é a colocação da parábola desse senhor aqui. Que deu lá o talento, ele não multiplicou. Né? Além de não multiplicar, ele passou para o outro e pegou esse um que não multiplicou o talento e jogou nas trevas. Está no texto, está no final aqui do texto, né? Aqui entre o versículo 29 e o versículo 30, né? Do capítulo número 25. Então é interessante, missionário, a gente está observando com mais clareza, orando a Deus e pedindo principalmente uma direção da parte de Deus. Verdade. Quando se trata de escolhido de Deus. Chamado é uma coisa, escolhido é outra coisa. São duas coisas distintas, né? Meu Deus. Muitos são chamados. É forte, gente. É forte, presta atenção. Que essa matéria, como eu estou dizendo para vocês, já foi me pedido há tempos. Aí o Senhor me tocou para chamar o pastor Vandiomir. Eu estive vendo ele ministrar a palavra, falei, olha, é esse que eu vou chamar. E nós vamos entender um pouquinho sobre os talentos. Meu Deus, é forte esse mistério. Pastor, na sua opinião, por que muitas pessoas têm dificuldade em reconhecer os talentos que Deus lhe deu? Então, aqui vem um ponto muito importante, missionário, muito importante. Né? Não se trata nem da minha opinião. Né? A opinião nossa, mediante o que o texto está escrito, ela acaba sendo nada, né? Mas o que acontece em muitos hoje? Ela tem dificuldade de multiplicar os talentos, é isso a pergunta? Na verdade, na sua opinião, porque muitas pessoas têm dificuldade de reconhecer os talentos que Deus lhe deu. Reconhecer os talentos. Porque o que acontece? A visão hoje nossa, seres humanos falhos, né? Quando se fala em talento, se fala... principalmente sobre essa passagem da parábola dos talentos, logo nós imaginamos coisa deslumbrante, coisa assim que, meu Deus, vai parar tudo, né? E a gente, nós temos o hábito, principalmente, missionária, de ver os talentos, a passagem ou a parábola dos talentos, como algo que Deus está despertando em nós, né? Então, às vezes a gente tem a ver, a gente para, observa e fala, não, Deus está me despertando esse talento, eu tenho esse talento, a palavra eu não existe, né? Então o que acontece? Quando o Senhor ele sai, ele dá o talento, certo? Então o talento não é da pessoa, entendeu? A habilidade não é dela, né? O conhecimento ali não é dela. Deus deu algo valioso. Vale lembrar, antes de nós responder essa pergunta, vale lembrar que os talentos são algo valiosíssimo. Verdade. Né? São algo valiosíssimo que o Senhor deixou sem avisar o dia que voltaria. Né? Então quando ele passa, Deus ele dá-nos algo nas nossas mãos, o que nós pensamos hoje como talento? Eu tenho um talento de pregar, tenho um talento de louvar, né? Só que quando nós vamos pensar no talento de louvar e no talento de pregar, logo nós imaginamos o quê? O nome em alta, certo? Nós imaginamos o nome em alta. Então muitas pessoas, eles analisam os talentos, para o talento ser reconhecido, eles reconhecer que tem um talento, eles precisam estar à altura. Entendi. Eles precisam estar com o nome lá em cima. Se o nome estiver lá em cima e estiver conhecido, então é o talento certo. Se não tiver, não é o talento certo. Nós, seres humanos, temos essa visão, né? Não generalizando, mas uma grande maioria. Né? Uma grande maioria. Vamos lá. Quando Deus fala que vai usar alguém para pregar a palavra, né? É normal
as pessoas querem estar em grandes lugares. Congressos. Em grandes congressos. É. Sim ou não? É normal. Verdade. É normal nós estarmos focados. Vamos lá citar um trabalho missionário que é tremendo no Brasil, que é o Gideões Missionários da Última Hora. É normal todo mundo querer estar lá. Querer estar lá. Porque depois que está lá, os números crescem. Aí pronto, dispara, né? Os seguidores crescem. Não há dúvida, se você perguntar para alguém, viu, você tem dom de pregar? A pessoa vai falar, não, esse é o talento que Deus me deu. Por quê? Porque chegou lá. Mas vamos supor, se não chega lá, não sai nem inclusive, né, nas redes sociais, não tem nome, né, em outdoor, nada, a pessoa põe em dúvida o talento. Né? A pessoa põe em dúvida, será eu não estou sendo conhecido? E o talento de Deus não tem nada a ver com isso. O talento de Deus tem a ver em fazer. Né? Nem sempre o talento de Deus vai estar escancarado, mas você vai estar fazendo. Né? Quando você prega para alguém lá na rua, quando você louva para alguém na rua, quando você louva onde não tem câmera na tua frente, como aqui, né? Uma câmera filmando. Quando você está falando de Jesus para alguém que ninguém está te vendo, e ninguém vai te aplaudir, né? Essa hora é que nós devemos entender que esse é o talento que Deus nos deu e nós reconhecer. Glória a Deus. Né? Não é no momento em que nós estamos lá em cima. Entendi. Não é no momento que nós estamos dos holofortes, das câmeras. Não. É o momento em que ninguém vê. É o que nós devemos observar. É forte. Né? Observar. Então as pessoas, vocês que querem reconhecer os talentos, não fiquem procurando aplausos. Né? Isso, se você estiver fazendo, isso vem. Tem que entender, né, que o dom é de Deus. É de Deus. E outra Nós coisa, somos só instrumento. Isso. E amanhã, por exemplo, hoje Deus te usou. Amanhã não é obrigado a te usar. Talvez Ele vai usar outro. Talvez amanhã é hora de você buscar, é hora de você orar. Sim. Mas depois da manhã é hora de você orar e Jesus curar alguém. Entendi. Jesus fazer na vida de alguém. Né? O grande problema hoje é que nós pensamos que por nós, por exemplo, ter um dom da palavra, toda vez que eu quiser falar, ou toda vez que eu estiver ministrando, por exemplo, eu vou falar algo e dizer que Deus falou. Nem sempre é isso. Nem sempre. Né? Então nós precisamos identificar os talentos que Deus nos deu, né? No momento em que nós estivermos a sós com Deus. Nós precisamos sentir paz dentro de nós. Né? Nós precisamos ter, como diz, constância, comunhão, né? Para que a gente consiga identificar os talentos de Deus na nossa vida. Né? Maravilha. Respondido então. Estamos falando sobre os talentos que Deus dá para as pessoas. Muitos usam os talentos, muitos guardam os talentos e muitos, infelizmente, como estamos falando aqui com o pastor Vandiomir, muitos querem aplausos, querem holofortes, querem câmeras para poder dizer, não, ó, tá vendo como eu sou usado, tal. Eu vejo muito isso. Eu comentando esses dias, não querendo sair do foco, mas eu faço bastante eventos gospel, eu comentando esses dias que ultimamente, pastor, tá ficando estreito o negócio. Parece que para você fazer um evento, fazer alguma coisa, você precisa fazer orçamento. Você sabia, sim, pastor? Sim. Precisa fazer orçamento. Sim. Quanto que fica para o senhor ganhar tanto? Os mercenários. Uma cantora chegou a me pedir passagem aérea para ela, para o pai, para a mãe e para o cachorrinho. Verdade. Eu fiquei assim, o quê? Não, eu preciso levar meu cachorro. Meu cachorro também paga. Então, olha só. Então eu falei, então, querida, desculpa, mas não está no meu alcance. Então você pode ficar por aí. E só um minutinho, e por estar nesse patamar, talvez a pessoa bate no peito e fale, esse é o talento que Deus me deu. E não é. E aí já está distorcendo a história, né? Já está distorcendo, inclusive, a palavra. Verdade. Já está distorcendo, inclusive, a palavra. Porque você consegue identificar se aquilo é o que Deus quer na tua vida. É o contrário, missionário. É o contrário. Pedro, ele ficou conhecido pelas perseguições, quando foi crucificado de cabeça para baixo. Isaías,
Elias, os demais, os nossos ancestrais, todos ficaram conhecidos através da perseguição. Mas hoje nós queremos ficar conhecidos através dos aplausos. É verdade. Inverteu, deu inversão de valores aí. Né? Inverteu e cuidado. Cuidado, porque eu sempre falo sobre os falsos profetas. Por que Deus fala sobre os falsos profetas? Porque tem os falsos, mas também tem os verdadeiros. Então aqueles que são verdadeiros, usam o seu talento com dedicação, sabendo que nós somos só instrumentos de Deus. Nós somos barro, né? Se Deus te entregou algo, faça com dedicação, mas não se esqueça que o talento foi Deus que deu para você usar com dedicação e muito respeito pelo que Deus te deu. Pastor, como podemos descobrir se estamos usando o nosso talento da maneira que Deus deseja que use? Olha, Deus, ótima pergunta. É uma pergunta forte em relação ao que a gente está comentando. Como descobrir, né, se nós estamos usando da maneira que Deus quer que use. Pois é. Né? Foi citado um grande exemplo aqui. Né? Foi citado um grande exemplo da cantora. Porém, esse exemplo é o que Deus não aprova. Né? Deus não aprova. Porque tem pessoas que Deus dá algo e a pessoa, em vez de usar para Deus, ele usa para ele ou para os outros. Né? Ou para o mundo. Talvez para fins lucrativos. Fins lucrativos principalmente, né? Que é o que mais está acontecendo. É verdade. Na verdade, é uma polêmica muito grande. Né? Então, talvez eu estou falando aqui, talvez vai surgir um monte de comentários. Com certeza. E tal. Mas nós não vamos olhar os comentários ruins. Mas é uma grande realidade, né? Quando nós somos chamados para fazer a obra de Deus, nós estamos sim alistados a sofrimento. Né? A sofrimento tanto físico, perseguição, espiritual às vezes. Né? Então, assim, como saber se nós estamos usando da maneira certa? É muito simples. É somente a gente ver se você está recebendo aplausos ou críticas. É muito simples. Entendi. Que é o que nós não gostamos de receber. Crítica. É crítica. Nós não gostamos de receber perseguição. Né? Nós não gostamos de receber perseguição. Tem uma passagem na Bíblia que, às vezes, quando Jesus ele ressuscita Lázaro, é tão interessante isso, que a gente não vai ver assim nas outras passagens o povo querendo destruir, matar Lázaro. Mas quando Jesus ressuscita, que ele volta para sua casa, né, a Bíblia diz que o povo queria apedrejar já também. Por quê? Porque ele recebeu um milagre. Ou seja, quando a gente está com talento, dando certo, a crítica ela vai vir, a perseguição ela vai vir. Né? Então, assim, eu sempre falo para os irmãos lá na igreja, principalmente líderes de departamento, os obreiros da igreja, gente, está perseguido, está na prova, continua. Está no caminho certo. Está no caminho certo. Né? Está no caminho certo. Sim. Um dia, antes mesmo de abrir esse ministério, logo quando abri, de fato, uma pessoa entrou em contato comigo por telefone e ele falou assim, já voltamos aqui rapidinho, ele falou assim para mim, não faça isso não. Falou, não faça isso não. Você sair, pregar, ganhar oferta é uma coisa, mas você presidir uma igreja é outra coisa. Falou, não faça isso não, que você vai morrer, você vai sofrer muito. Meu Deus. Pessoalmente falando. É palavra forte, né? Palavra forte, né? Eu olhei, abri um sorriso e falei assim, eu sei que vou sofrer. Falei, os meus ancestrais sofreram, eu não sou melhor do que eles para não sofrer. Então nós somos alistados para isso. E se fosse fácil, né, Jesus não colocaria nós, né? Exatamente. Entende? Então, quem disse que seria fácil? Então as pessoas quer identificar se está fazendo da maneira certa, é só você saber que você precisa estar em paz. Você precisa estar em paz. Tranquilo. E você também precisa entender que as críticas virão, a perseguição virá, mentiras virão, e assim sucessivamente. Então, quando nada tiver te perseguindo, nada tiver te incomodando de certa forma, ou incomodando os outros, alguma coisa está errada. Nós temos que parar, pisar no freio e dar uma analisada no que a gente está fazendo, se realmente muito bem colocado. Deus está aprovando. Né? É isso aí, meus seguidores. Vão anotando aí se vocês estão no caminho certo ou não. Porque quem faz a obra por amor e com amor, sempre vai ter alguém que vai
tá ali te afrontando, jogando pedra, caluniando e tal, mas faz parte. O importante é que você olhe para Deus, para quem te chamou, e não pare, tá? Não pare, porque se você parar, eu digo, se parar, não tem outro jeito, porque a palavra do Senhor já diz. Seria bom se você não conhecesse a palavra, mas já que você conhece, então mantenha-se firme e deixe os comentários para lá. Pastor, como diferenciar um talento dado por Deus de algo que fazemos por interesse pessoal? Como podemos identificar de algo ou de um talento que é dado por Deus por interesse pessoal. Ou diferenciar um dado por Deus de um interesse pessoal, né? Isso. Na verdade, assim, missionária, hoje em dia, antigamente era mais fácil, né? Antigamente o povo, não generalizando, deixo claro aqui, porque as nossas palavras, ela pode trazer para nós consequência. Sim. Mas nós sabemos que antigamente o povo resolvia muito na oração, né? Orava e Deus mostrava, né, o que é e o que não é. Hoje em dia, em cima dos altares, já está difícil diferenciar, né? Um que está indo, vou citar um nome, adorar a Deus, ou cantar. Hoje está difícil a gente diferenciar de quem está indo ministrar a palavra ou esbanjar um conhecimento para provar que sabe mais do que o outro. Verdade. Né? Então, hoje em dia está complicado decifrar, olhando pelos olhos, né, humanos. Porém, nós temos o fruto. A Bíblia diz que a árvore é conhecida pelo fruto. É verdade. Não precisa falar que é um talento que Deus deu, mas o povo verá pelo fruto. Pelo fruto. Pelas atitudes. Pelas atitudes. Né? Pelas atitudes. Então, tem talentos, pessoas que têm talentos, que ele está utilizando do próprio talento, sim, para interesse pessoal. Meu Deus. Né? Tem talentos. Tem pessoas que estão com esse talento. Né? Eu vou citar algo que aconteceu comigo. Por favor. Né? Algo que aconteceu comigo. Um pregador. Pregador, não vou falar nome por questão de ética, mas assim, um pregador prega muito bem, de fato, uma boa oratória, uma boa hermenêutica, uma boa exegese bíblica, né? E ele foi pregar na igreja. Eu não tratei valor nenhum com ele. Nenhum. Né? Mas foi pregar. Né? Quando foi, a gente sempre tem o costume de dar uma oferta, né? Abençoar, porque a Bíblia nos ensina isso, abençoar as pessoas e tal. E eu falei pra ele assim, viu, depois me passa teu Pix que eu vou te mandar uma oferta. Não falei valor. Né? Não falei valor. E quando eu fui mandar, Deus falou no meu coração, falou, não, espera. Espera. E eu fui pra oração. No outro dia eu ia mandar, Deus falou, espera. Só que antes de chegar no outro dia, logo, algumas horas depois, ele já mandou. Você não consegue mandar aquele Pix pra mim? Bah. Eu falei, Jesus, eu não quero acreditar nisso. Aí fica mais inquieto ainda, né? Aí eu fui orar, eu ia mandar, Jesus falou, não, espera até amanhã. Né? De manhã, não era nem, nossa, muito cedo, ele pegou e mandou. Você não consegue mandar aquele Pix pra mim? Eu falei, eu mandei pra tesoureira, a tesoureira vai mandar. Quando foi meio-dia de novo. Né? Então, o que eu entendo e vejo essa questão? Não é que a pessoa... O que eu entenderia também? Isso. Ai. Não é que a pessoa está precisando daquela oferta. Sim. Porque Deus sabe quem precisa e quem não precisa. Né? Não é que a pessoa está precisando. Né? Mas a pessoa estava com medo de sair sem receber nada. Ou seja, aquela mensagem não ter causado algo a qual a gente pudesse ofertar alguma coisa. Uma coisa me chamou a atenção. Talvez essa pessoa até possa estar ouvindo o que eu estou falando aqui e que ele leve. E pode falar. E que ele leve essa mensagem para o coração, né? Para o coração espiritual dele, e não faça isso em uma igreja, nem em uma igreja mais. Faça isso. Por quê? Porque quando terminou a mensagem, não pude ceia. Terminou a mensagem. Eu não libero para ninguém pegar a ceia. Mas para ele eu liberei. Terminou a mensagem. Duas coisas me chamou a atenção. Falou sobre livros, vendeu o livro, né?
uma coisa que me chamou a atenção, e não fez apelo pelas almas. Ah, meu Deus. Você me entende? Então tudo isso Deus me fez observar. Então, sim, para mim pouco importa se tem uma boa hermenêutica, uma boa exegese, uma boa oratória, qualquer curso que você faz aí, Sim. né? E pode adquirir isso, inclusive, né? Falar da palavra, qualquer palestrante também pode falar da palavra. Sim. Existe uma diferença entre palestrante e pregador. Verdade. Né? Então, por quê? Nós ainda estamos nesta pergunta, diferenciando o que é de Deus e o que é do interesse próprio. Então a pessoa ministrou, acabou a mensagem, né? Aproveitar o ambiente, chamar as almas, não aproveitou, mas aproveitou para matar o culto antes da ceia e falar sobre livros. Tá? Até aí tudo bem. E depois perdi mais admiração, por quê? Porque ficou falando sobre Pix, né? E naquele culto eu fui passar para a ceia. E Deus falou comigo, não passa não. Antes faça o apelo, porque eu preciso salvar 2 almas aqui. E eu fiz o apelo e 2 almas veio para Jesus. Olha só. Então, sim, teoricamente, a pessoa trocou 2 almas por livro. Poxa. 2 almas por Pix. Então, assim, tem algo que Deus dá para o benefício de Deus e tem algo que a pessoa usa por benefício próprio. Tá aí uma diferença muito grande, tá? Verdade. Então, quando você consegue ajudar as pessoas sem pedir nada em troca, você consegue ajudar as pessoas sem ficar postando, porque a Bíblia diz que o que uma mão dá a outra não precisa saber. Então, a gente vê que há algum talento que Deus deu para benefício do reino. Verdade. Agora, quando todos estão vendo e a pessoa fazendo esse tipo de atitude, nós vamos ver que a pessoa não está com interesse no reino e sim para si próprio. É por isso que eu disse, e encerro aqui, sobre essa pergunta, que os frutos mostram quem nós somos. Quem nós somos, Isso. é verdade. E isso me deu a entender, aproveitando aqui um gancho do pastor Vandiomir, me deu a entender que eu já passei muito por isso também, de não mandar o Pix na hora e a pessoa fica me mandando. Viu? Lembrando, o meu número do Pix é tal, viu? O meu Pix e tal. Isso entristeceu demais meu coração. Eu já trabalhei com várias pessoas, agendando pessoas. Me dá a entender, sabe o que, pastor? Me dá a entender que a pessoa está fazendo da obra de Deus um comércio. Na verdade, não dá a sabe? entender. Isso aí é um comércio. Né? É um comércio. Biblicamente é um comércio. Poxa, e daí a gente fica assim, poxa, me passei de boba acreditando que o homem ia ser usado por Deus, dei o púlpito para ele e bem no fim ele estava interessado no dinheiro. Isso. Então não faz isso não, né? Não faz isso, porque fere o coração de Deus. Isso. Imagine de quem acreditou que você seria usado por Deus, daria lado para Deus. Isso é triste demais, né? Viva pela fé. Talvez o que a pessoa está pedindo, um valor lá, vamos supor, 200, 300 ou 400 reais. Talvez a pessoa está pedindo isso e talvez Deus queria dar 1.000, 2.000. Só que pela pessoa não ter a fé para viver aquilo pela fé, ele acaba pegando migalhas. Migalhas. Eu, por exemplo, daí não chamo mais. Daí não chamo mais. Daí acabou, daí já acabou a fé. É a melhor coisa. Né? Melhor coisa, porque nós temos que cuidar o que entregam para as ovelhas. Nós temos que cuidar disso. É verdade. Porque o que entregam para as ovelhas, que alimento que estão sendo entregue e o que estão passando para eles. Porque depois quem vai ficar com o problema é o pastor da igreja local. É o pastor da igreja, é verdade. A pessoa vem, prega, faz o que tem de fazer e vai embora. Vai embora. Mas o pastor fica com o problema. Fica com o problema. Tem que resolver. Meu Deus do céu. Graças a Deus não. Se um dia Deus quiser que eu seja pastor, amém. Mas eu tenho sentido na pele o que esses pastores de verdade passam. Gente, não é brincadeira. Eu sempre falo, gente, eu não falo de pastor nenhum, pastor que faz a obra de verdade. Porque eu escuto muito pastores e pastoras, eu vejo que as pastoras choram por amor às almas, sabe? Aí de repente você chama um pregador com fé, não, aquele pregador é benção e tal, e ele só está interessado no Pix. Gente, por favor, você pregador que nos escuta essa noite, não faz isso não, viu? Não faz porque Deus está lá anotando lá tudinho. Você foi pregar por amor a Deus ou esperando quanto que tu ia ganhar de Pix? Isso não se faz. E sabe o que é mais interessante? Não desfocando nas perguntas, mas o galardão deles eles já ganharam aqui. Já ganharam aqui. Já ganharam aqui. Então, ou seja,
tá esclarecido aqui, todos que estiver ouvindo, né? Teu galardão você já ganhou. É verdade. Então eu não sei o que vai ter para você lá. Ai, 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 ai. Eu também não... Eu faz 16 anos que eu sou ministra da palavra. E esses dias eu comentando com meu esposo, falei, meu Deus, você já percebeu que eu tenho um mistério diferente, pastor? Tem um mistério diferente comigo. E para quem me conhece sabe que eu não estou mentindo, não sou mulher de meias palavras. Eu sou convidada muito para ir pregar nas periferias. Glória a Deus. Esses dias nós fomos e não tinha lugar para estacionar porque estava muito chuvoso. Então tinha bastante brejo, barranco, buraco, valeta, e nós não tínhamos onde estacionar o carro. E eu fiquei orando a Deus, Senhor, abençoa que ninguém toque no carro, porque era periferia, né? Eu falei, mas que mistério é esse, Jesus, que Deus traz nessas igrejinhas? Eu amo igrejinha. Eu amo, porque eu voltei para Jesus numa igrejinha dessas. E eu fiquei pensando, falei, jamais eu coloquei preço para pegar e jamais eles falam, tira foto, quando quiser tirar foto, tira. Mas eu não digo, tô aqui e tal. Gente, isso é horrível. Tô aqui, agenda aberta. Eu nem coloco. Tô aqui, senti de Deus, amém. Se não sentir, eu continuo pregando aqui na internet. Vamos embora. Glória a Deus. O importante é não parar. Amém. Pastor Vandiomir, aonde que é a sua igreja? A igreja nossa está situada ali no bairro Universitário, rua Rio da Paz. Rio da Paz. Número 269. 269. Fica bem na entrada ali da Rio da Paz. Fica bem perto do Terminal Sul. Ah, tá. Isso. Estamos lá há poucos dias, na verdade, né? Estamos lá ainda arrumando lá ainda. Estamos pela fé lá. Pela fé. Estamos pela fé. Quem quiser... Começou há pouco tempo a obra? Um ano, está indo para 1 ano e meio, né? Então, a gente está pela fé. Então, a gente não tem meios. Mas Jesus, Ele mantém. Sempre. Se Deus deu a visão, Deus dá a condição. Deus, Ele usa pessoas até de outra cidade para ajudar. É verdade. Que eu falo aqui escancarado. Se não fosse Deus usar outras pessoas de outra cidade, não estaria aberta. Mas como Deus, a obra é dele, não minha, então Ele permanece aberta a obra em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos lá. Nos cultos, às quarta-feira, nós temos, às 19h30, temos estudo da Palavra de Deus. Às sexta-feira nós temos culto e domingo também nós temos culto. A partir de que horas? Domingo a partir das 19 horas. 19 horas. Isso. Que bênção de Deus. A partir das 19h30. E antes de o senhor ser pastor, o senhor era itinerante? Já preguei, mas só aqui dentro da cidade, saí pouco fora, porque eu nunca tive aquela visão assim de sair muito fora. Então eu sempre pensava o seguinte, no meu bairro tem muitos lugares para me pregar. Eu não estou falando de púlpito, tá? Sim. Não estou falando de púlpito, nem de igreja, né? Estou falando de rua. Eu estou falando de pegar uma caixa no meio da rua e pregar a palavra. Eu acho lindo, meu Deus. Falando de pegar um panfleto e panfletar. Então, assim, preguei bastante, né, em várias congregações dentro de Cascavel, né? Posso citar várias que a gente já pregou. Tenho muitos amigos meus pastores ali. Mas chegou um dia que Jesus, Ele nos chamou para esta obra. Nos chamou para esta obra árdua, que eu sempre corri há muito tempo. Faz quantos anos que o senhor é pastor? Faz 4 anos. 4 anos. 4 anos que a gente foi ungido a pastor, né? Maravilha. Mas que serve a Deus também? Tá indo já para 20 anos. 20 anos? Meu Deus, é tempo, hein? Graças a Desde Deus. 2005. Graças a Deus, eu tive a honra de conhecer o pastor Vandiomir em uma vigília que eu fui. Ele estava ministrando a palavra, ministra com autoridade, com a presença do Senhor, senti muita presença do Senhor, por isso que ele está aqui, porque o podcast traz coisas boas para vocês, viu? Traz atualidades. Então, se você não conhecia o pastor Vandiomir, o arroba da igreja dele vai estar marcado aqui no rodapé do vídeo, combinado? Se você tiver pergunta também,
faça para o pastor Vandiomir, que ele vai te responder com muito carinho. Pastor Vandiomir, vamos fazer um corte de vídeo agora para o nosso Instagram? A pergunta que os meus seguidores querem saber é o seguinte: que conselho o pastor daria para quem sente que tem um propósito, mas ainda não descobriu quais são os seus talentos? Glória a Deus. Por gentileza, olhe para a câmera do podcast Atualiza e deixa Deus lhe usar. Glória a Deus. O conselho que eu dou para quem sente que tem um propósito, porque todos têm um propósito, tá? Todos têm um propósito. Deus não chama ninguém sem um propósito. Deus todos têm um propósito, tá? O conselho que eu dou para aqueles que têm um propósito e ainda não conseguiram identificar quais são seus talentos, se encha de Deus enquanto pode, né? Se encha do Espírito Santo, porque Jesus falou assim: aquele Consolador que eu enviar, né, que é o Espírito Santo, esse vos ensinará tudo o quanto há de fazer. Então entenda, se você se encher de Deus, se encher do Espírito Santo, o próprio Espírito Santo te esclarecerá quais são os seus talentos que Deus quer te usar na face da terra. Maravilha, maravilha. É isso aí, meus seguidores. Falei hoje com o pastor Vandiomir, pastor abençoado. Tem a minha referência, a minha indicação, para vocês também que querem convidá-los para ir até a sua igreja levar uma palavra. Eu já vi pregar, já conheço o testemunho, então tem a minha indicação. Pastor, quer falar alguma coisa? Só tenho que agradecer pelo convite, por poder estar aqui, sabendo que almas serão alcançadas. Com certeza. Através desse podcast, com certeza está indo para muitos lugares, né? Nunca imaginei, na verdade, estar aqui, mas Deus preparou esse ambiente também num propósito, né? Então tenho certeza que tem pessoas que estão nos assistindo, que estão nos vendo, que vai guardar a palavra que foi dita aqui hoje no coração. Sim. E se tem algumas dúvidas sobre os talentos, né? Hoje aqui a gente conversou um pouquinho, né? Sobre o talento, mas não seja aquele que tem um talento, né? Seja aquele que ou esteja 1, ou esteja 2, ou esteja 5, que multiplique os talentos, porque a não multiplicação ela pode nos gerar um problema forte. Amém? Obrigada, pastor. Quando quiser voltar, por gentileza, tenha as portas abertas. Glória a Deus. Amém. É isso aí, meus seguidores. O rodapé aqui estará marcado o @ do pastor Vandiomir, a igreja que ele congrega. Se tiver pergunta, manda para lá que o pastor Vandiomir vai te atender com muito carinho e muita dedicação. Ficamos por aqui. Beijo no seu coração e juntos nós somos mais fortes.